Olá, começa agora mais um programa Matsuda em Foco e hoje vamos falar da importância da água no desempenho animal. Aqui ao meu lado para falar sobre este assunto, o médico veterinário da empresa, João Gabriel Carvalho. João, seja muito bem-vindo. Oi, Sueli. Olá, pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, a gente aprende desde criança, que a água é vital para o ser vivo em geral. E quando se fala na importância da água para os bovinos? Nossa, olha, assim como para nós, a água é a base de tudo. Então, todas as nossas células, tudo que acontece no nosso organismo é a base da água. Ela pode ser um meio de transporte, de nutrientes, e também ela vai desempenhar funções, Então, como a gente sempre diz, você consegue ficar dias sem consumir alimento, mas dias sem consumir água não é possível. E nos animais é a mesma coisa. Então, para todas as funções vitais do animal, ele necessita água. Então, produção de leite, há um volume muito grande de água. Então, você pega essas vacas de lactação alta, se elas vão produzir 40, 30 litros, 88, 89, 87% dessa quantidade de leite que ela produz é água, Sem contar as outras diversas funções que ela precisa, se reproduzir, digerir o alimento, o rumen é uma câmara que tem uma capacidade muito grande, volumétrica, e basicamente ele é movido de uma maneira líquida. Então isso necessita e demanda uma ingestão muito alta de água. Então para os animais, para todas as funções vitais, para as células dele, formação de músculo, gordura, ele vai necessitar água. E dentro do nosso lado, nutricionalmente, o rumen só funciona se ele tiver uma ingestão adequada de água. Então, por isso que a água ela é fundamental. Muitas vezes a gente considera a água até um nutriente. Quando se fala qual que é o nutriente mais importante na dieta de um animal, é proteína, energia, fibra? Não, o mais importante e fundamental é a água. Tudo começa pela água. Você pode ter a melhor dieta formulada, mas se esse animal não tiver acesso suficiente à água de qualidade, toda a dieta que você formulou de uma maneira muito específica, ela não vai dar certo. Então, a água é a base de tudo. Bom, e quais são as fontes de água mais comuns, mais utilizadas nas propriedades rurais aí pelo Brasil afora? Bom, normalmente a gente vê o bebedouro, onde você pode ter água encanada, pode ser de poço, pode ter puxando de algum lago ou de alguma represa dentro da propriedade. Os animais, eles têm acesso a águas de riacho, córregos que passam no piquete, que também vai ter uma água corrente para esses animais consumirem, e muitas vezes também, dependendo da região e do tamanho das propriedades, a gente vê também consumo de água via escavações que são feitas dentro do piquete. Então você pode aterrar uma área, tirar uma parte de terra, e a própria chuva ela vai ter essa formação de água. Muitas vezes em alguns locais começa até a minar a água do solo, Então, você tem diferentes formas de fornecer água para esses animais, Umas mais ideais, outras não tão ideais, mas, independente, a ideia é você fornecer água para ele. Independente se você tem um investimento de construir um bebedouro, encanamento de uma lagoa, ou de uma represa, ou até mesmo água de poço, ou se você faz essas escavações ou possui córregos, o fundamental é que esses animais tenham acesso fácil a esse conteúdo, a essa água, para que ele desempenhe o melhor possível dentro da sua dieta. O que acontece, João, se faltar água de qualidade para os animais? Certo, então vamos pensar no rumen do animal. Quando esse animal ele tem o rumen dele, dependendo do animal adulto, esse rumen chega a 150 litros de volume, 200 litros de volume, e praticamente isso tem que ser um meio líquido, Ele vai consumir um pasto verde, isso já tem muita água na composição. É diferente de um farelo, se ele consumir um suplemento mineral, consumir um concentrado, praticamente quase não tem água nessa composição. Então esse animal ele vai ter que ingerir a água para fazer o rumen dele funcionar. Como a gente diz, as bactérias, a microbiota ruminal, ela não anda, ela nada, Então ele precisa ter esse conteúdo líquido para as bactérias se movimentarem ali dentro e também para o próprio animal se hidratar, Como a gente falou da vaca leiteira, além da função ruminal, que ela vai precisar de bastante conteúdo líquido, ela precisa de muita água na circulação dela para a produção de leite. Todo leite ele vai ser oriundo do sangue. Então, se não tiver água suficiente, ela não vai conseguir repassar isso para o leite,
Então, quando a gente fala, esse animal ele tem que tomar, ele tem que ingerir a quantidade exata de água e sempre pensando em qualidade, né? Por quê? Isso vai variar de acordo com a categoria, a quantidade e a concentração que esse animal vai necessitar na dieta dele de água, mas o importante é você respeitar para que ele não deixe a desejar no seu sistema produtivo. Tá certo, João. O que significa água dura e água salobra? Certo. E a água, não só em quantidade, mas a qualidade é fundamental também para esses animais. Então, quando você tem uma água dura, o que é uma água dura? É uma água com a presença de muitos minerais. Então, regiões que você tem minas de calcário, regiões como Bonito, no Mato Grosso do Sul, aquela água cristalina, aquela água límpida, é a presença de sais minerais, né? E não necessariamente sódio, né? Como a gente tem no Paraguai, algumas regiões, mas, por exemplo, o Chaco, no Paraguai, é uma região que tem muitos sais minerais na composição da sua água. E isso pode ser magnésio, isso pode ser cálcio, pode ser o mineral que tiver presente naquela região. E da mesma forma, quando a gente vai nessas regiões onde você tem, por exemplo, o chuveiro entupindo, né, para quem já viu isso, você ligou a água quente, conforme o tempo passa, os buracos do chuveiro vão entupindo. Isso são os minerais presentes na água. E quanto mais frequente isso acontece, significa que tem uma concentração maior de mineral naquela água. E o que isso faz? Faz com que o gosto da água não seja tão palatável para o animal e ele não consuma tanto. Então, por exemplo, se o animal era para consumir 50 litros por dia, 100 litros por dia, ele vai consumir metade disso porque a palatabilidade não é boa, né? Ele já está com aquele mineral, com aquela água com gosto e ele não vai querer ingerir. E a água salobra é diferente. Muita gente confunde. A água salobra já é água com contaminação da água do mar ou de alguma mina de sódio, que aqui no Brasil o solo nosso não tem sódio na composição, mas em alguns lugares do mundo vai acontecer isso. Então a água salobra já é aquele lençol freático contaminado com a água do mar, onde a água é salgada via sódio, via sal branco mesmo, aquele mesmo sal de cozinha que a gente tem. João, você consegue corrigir isso com a suplementação mineral? A Matsuda até tem uma linha específica, né, para água dura e água salobra. Exatamente. A água em si a gente não consegue corrigir porque você não vai conseguir mudar a fonte dessa água. Mas, por essa água já conter minerais, a questão de saciedade de mineral, de sódio, né, assim como o que faz o animal ir no coxo, é a vontade de lamber sal, né? Mas como esse animal ele já está ingerindo sal via água, a saciedade dele de ir no coxo e aquela vontade de ingerir suplemento mineral cai. Então a gente tem algumas alternativas para que não falte mineral na dieta desse animal. Portanto, a Matsuda tem a linha salobra, a gente tem a linha específica para essas regiões, para que o consumo de mineral não seja afetado. Muita gente pensa, mas se ele já está ingerindo minerais na água, não precisa suplementar no coxo. Sim, a gente necessita, porque não são os minerais deficientes na dieta que estão vindo oriundos da água. A gente tem que suplementar da mesma maneira, mas a dificuldade é fazer o animal chegar no coxo e ingerir a quantidade adequada. Por isso a gente tem algumas alternativas para fazer o animal ingerir esse suplemento. Ok, e qual a quantidade ideal de água que um bovino deve consumir? Bom, isso vai variar muito com o quê? A categoria animal, né? Como eu falei, uma vaca leiteira é diferente do animal de recria, o ambiente que esse animal está, então, a temperatura e principalmente a umidade. Então, quanto mais quente e umidade alta, esse animal ele vai transpirar mais. Ele tem um gasto energético maior, ele vai perder mais água via suor. Então, isso aumenta a questão de ingestão de água, principalmente também em raça animal. Se você pega um animal taurino, então gado Angus, Hereford, uma vaca holandesa, uma vaca Jersey, eles têm uma necessidade maior de ingestão de água em comparação com um gado Gir, um gado Nelore aqui do Brasil. Por quê? O estresse térmico é maior. Então, a variação de consumo de água vai ser entre 10% a 20% do peso vivo. Ou seja, uma vaca de 450 quilos, ela vai ingerir entre 45 a 90 litros por dia, né? Muita gente acha, não, mas isso é muito. Mas se você pega um dia quente, com umidade muito alta, essa vaca ela vai ingerir mais de 50 litros tranquilamente, porque a necessidade dela
vai demandar tudo isso. Principalmente, como a gente falou, se for um animal taurino. Uma vaca muito especializada em leite, com estresse térmico muito alto, ela vai passar de 100 litros facilmente de ingestão de água por dia. João, o que vocês técnicos recomendam nas propriedades? O que vocês mais recomendam? Os bebedouros naturais ou os artificiais? Os bebedouros artificiais, né, que você vai fazer o bebedouro para esse animal, você consegue controlar muito melhor o consumo de água. Por quê? Não só a limpeza do bebedouro e do local que essa água está sendo consumida, sem fezes, sem alga, sem lodo, sem terra, o animal ele quer uma água limpa. A gente sempre recomenda, você tem que fornecer para o animal uma água que você teria coragem de ingerir, né? Mas a temperatura influencia muito também. Então, quando você trabalha com riacho, córrego, essa água é um pouco fria e o animal ele não gosta de água fria. Se a água está muito gelada, mesmo que limpa, o consumo vai cair e pode ficar abaixo dos 10%, como a gente comentou. Então, quando você faz um bebedouro, você pode limpar o bebedouro, manter sempre uma água limpa e também ter algum manejo ali para aquecer. O próprio sol, ele vai aquecer essa água acima dos 25 graus. Então, o consumo de água pelo animal é muito mais estável e muito mais eficiente. Então, bebedouros artificiais, eles têm menos risco de transmitir doenças e também você tem um consumo melhor pelos animais pela questão de temperatura e limpeza. E para a gente finalizar, como é que deve ser o espaçamento do bebedouro por animal, do bebedouro artificial por animal? Certo. Então, quando você faz esse bebedouro, para você ter um consumo uniforme pela questão organizacional do rebanho, né, não vai uma vaca de cada vez, um animal de cada vez ingerir suplemento e água. Eles sempre vão em rebanho. Então, para ter espaço suficiente, no mínimo 5 centímetros de borda de bebedouro para cada animal, que aí você garante que esses animais vão ingerir a quantidade suficiente, né, para suprir suas necessidades. Caso você tenha um animal muito chegado no taurino, com estresse térmico muito grande, como no norte do Brasil, que é úmido e quente, você pode subir, dependendo, até para 10 centímetros por animal. Se for uma vaca, por exemplo, de leite, muito especializada, que vai ficar muito tempo ingerindo água porque ela demanda muita água, você pode chegar até 10%. Mas normalmente, rebanho comercial de corte, no Brasil Central, no Brasil em geral, 5 centímetros já é suficiente para você ter um parâmetro bom de ingestão pelo rebanho. Tá certo, então o Matsuda em Foco de hoje vai chegando ao fim. Falamos da importância da água no desempenho animal. João, obrigada pela sua participação aqui. Um excelente dia para você. Eu que agradeço, Sueli, agradeço quem nos assiste e o Departamento Técnico está à disposição de vocês. E se você gostou do nosso programa, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.